Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Marco Franzolin, CEO e diretor criativo da Monkey Business. Muito bem-vindo, viu, Marco? Cara, que honra estar aqui, que felicidade. Muito obrigado por ter me recebido. Imagina. Vozes do Marketing faz parte da plataforma Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global da ESPM, da Zero Câmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Shirts, diretor do World Observatory. Marco, o que faz a Monkey Business com esse nome? Para eu, gringo, sugestivo. Sugestivo, sim. Sim, ele tem uma brincadeira, né, no nome, né, porque nós fazemos, né, começamos, na verdade, fazendo apresentações profissionais, né. Tá. Isso foi lá em 2009, ainda era uma grande novidade fazer essas apresentações, né. PowerPoint. Isso, em PowerPoint, 99% em PowerPoint, mas aí vem o grande pulo do gato, né. A gente praticamente usa o PowerPoint só nos momentos finais, porque a gente vai criar tudo fora, né? No Photoshop, no Premiere, com foto, com ilustração, Então a gente tem uma equipe bem grande de designers, diretores de arte, ilustradores, animadores, que a gente faz tudo fora, depois a gente coloca dentro do PowerPoint, anima, e aí fica uma apresentação. Que Isso é praticamente recente? um show. Ou isso lá... Desde 2009, sim. Desde Em 2009 a gente ainda não tinha muito apoio do Premiere e do After, né? Porque eram softwares ainda que não estavam muito vigentes. Sim. Mas com a evolução da tecnologia nós fomos melhorando, né? E aí, a partir de 2015, a gente começou a fazer também vídeos e animações. Tá. Né? Então, mas nosso DNA está nas apresentações profissionais. E como você chegou nisso? Como você começou a empresa? Exatamente, eu acho que daí que vem o Monkey Business, né? Tá. Porque eu sempre trabalhei em agência, né? Sempre trabalhei como diretor de arte em agência, e quando eu era assistente de arte, eu lembro que a gente estava fazendo campanha, estava fazendo na época página dupla, página simples, eu não sei nem como é que a gente faz isso. Nossa, você tem idade para isso. Eu tenho muito. Nossa, o que eu esperei de motoboy de gráfica 4 horas da manhã para mandar o arquivo e tal, né? Sim, sim. Então, assim, e aí, quando ele bate, você já teve isso de motoboy bater? No caminho Já tive. Com os fotolitos? Era uma tragédia. Nossa, era assim, né? O teste de coração, né? Era complexo. Mas assim, a gente sempre fazia as campanhas e, invariavelmente, os clientes pediam também uma apresentação no meio, né? E aí ninguém queria fazer. Sei. Pô, passa para o assistente, o assistente não quer fazer, o diretor de arte não ia fazer, né? Sim. Aí caía para o estagiário ia fazer no último momento e, por incrível que pareça, os clientes gostavam. Né? Porque quando você tinha um pouquinho de cuidado com aquele PowerPoint, né? Sim. Já era uma coisa maravilhosa. E eu lembro que eu tinha um chefe que ele falou para mim, cara, eu não vou mexer nisso, que isso é trabalho de macaco. Qualquer macaco faz uma apresentação, né? Sim. Isso ficou na minha cabeça, né? Sim. E aí quando eu resolvi... agora entendi. Eu sei que tem uma brincadeirinha com o nome, né? Monkey Business também tem outras conotações. Sim. Mas eu acabei usando isso mais para fazer essa provocação, né? Então, pô, a gente não pode pegar essa apresentação que é chata, que é meio que feita de última hora e tal, e dar a ela a importância que a gente sempre deu, sei lá, para uma campanha. Então, ter roteiro, ter planejamento, ter ilustração, direção de arte, design e tal, para ficar bacana, né? Essa foi a proposta inicial e deu bastante certo, né? Lá em 2009 foi um grande sucesso, né? Hoje deu uma esfriada porque, né, já não é mais grande novidade, mas a gente continua atendendo aí grandes empresas do mundo todo fazendo... Do mundo todo? Sim, fazendo as apresentações. Tem poucas empresas no mundo fazendo, né? Ainda hoje, né? Especializadas em fazer apresentações, né? Então a gente ainda é uma força grande, assim, nessa questão. Conta da internacionalização, como isso se deu? Cara, foi de uma forma meio sem querer, na verdade, né? Porque, assim, a gente começou a atender... O primeiro cliente da empresa foi a Warner Bros. Então, assim, isso foi muito importante pra gente, porque a gente teve a oportunidade de fazer uma apresentação com todos os personagens, a gente conseguiu animar eles no PowerPoint, então ficou um negócio muito visual, né? Que eles não estavam acostumados ainda. Não estavam. E aí começou a Warner de outros países pedirem, né? Olha só que interessante. E aí, quando a gente atende uma empresa grande, por exemplo, quando o Twitter chegou no Brasil, eles chamaram a gente para fazer a apresentação comercial deles. Sim. Né? E aí, o Twitter da América Latina começou a pedir, o pessoal da Colômbia, o pessoal do México, né? Então, sem querer, dentro das grandes empresas, a gente começou a ser falado, né?
E aí a gente acabou atendendo pessoas, né, essas mesmas empresas, né, nas suas globais, nas suas, às vezes até regionais. Então, por exemplo, a Unilever eu nunca atendi no Brasil, mas eu atendi em Dubai, atendi em Londres, né, mas no Brasil ainda não, né? Então acabou acontecendo isso, assim, meio que no boca a boca interno a gente foi passando, sem querer, completamente sem querer. Qual é o segredo de uma boa apresentação? Olha... Se é que tem uma, ou dois, ou três... Tem alguns segredos, sim. No começo, quando a gente começou, o grande impacto e o grande segredo era o visual, né? Só que com o tempo, isso foi se diluindo, né? Hoje eu percebo que o grande segredo, eu acho que está no arco narrativo, na argumentação que você vai levantar, entender o seu público-alvo, quais resistências que ele tem com aquela informação que você vai passar, e aí você entender como você distribui ela nos seus slides, né? Que interessante. Então, por exemplo, nós já fizemos apresentações com temas muito negativos, né? Então, por exemplo, demissão em massa. Então. Como é que eu conto isso, né? Não tem muito como melhorar, mas tem como você distribuir essa informação de uma certa forma que não seja tão impactante ou tão negativa, né? Você, curiosidade, agora você me contou, você abriu com demissão ou fechou com demissão? Ou botou no meio? Então, depende muito de quem está apresentando. Claro. Né? E isso é uma coisa interessante, porque assim, a apresentação, ela é feita em 4 mãos, né? Então, assim, a gente produz tal, mas quem vai apresentar, ele precisa inserir ali o jeito dele, né? Não é raro, às vezes, que a gente propõe uma coisa muito criativa e às vezes a pessoa chega no meio do caminho e fala, opa, vamos voltar. Né? Porque eu acho que eu não consigo apresentar, não me sinto confortável com esse tipo de linguagem. Por exemplo, quando a grande questão é o storytelling, né? Eu lembro que mais ou menos em 2013, todo mundo quer fazer storytelling. Bom, storytelling... Explica o que é storytelling pra gente, então, tá? Tem uma questão assim, o storytelling eu acho que às vezes ele é um pouco mal entendido, né? Porque storytelling é quando você conta uma história, né? Mas eu vejo muitos clientes que pedem pra gente o storytelling, mas eles estão se referindo a um simples roteiro, uma simples argumentação, uma simples concatenação de ideias, né? Mas a ideia do storytelling, né? Quando a gente for falar do McKee, do Campbell, né? Esses caras que colocaram isso no papel, a gente tem algumas questões. O Joseph Campbell, autor do monomito, né? Do herói de 1000 faces, né? Sim. A jornada do herói, né? A jornada do herói, que é uma coisa que marcou todo mundo, né? E isso marcou, e acho que até hoje a gente usa essa base, né? Então, quando a gente vai criar um storytelling, bom, tem que ter um personagem, tem que ter um protagonista. Esse protagonista tem que estar em busca de um objetivo. Ele tem que ter um vilão. Tem que ter algo que atrapalhe ele a chegar nesse objetivo. E ele precisa superar esse vilão sendo o melhor, né? E aí, quando ele alcança esse objetivo, ele se transforma num personagem melhor. Basicamente é isso, né? Tem outros passos aí, a gente pode colocar a entrada do mentor, né? Tem outros passos. Era uma coisa muito nerd até em Guerra nas Estrelas, né? Muito, exato. E o Lucas adotou isso. E citou até, eu acho que em algum momento. Sim. E deu crédito para o Joseph Campbell e tal. E na época do lançamento, eles fizeram aquela série de entrevistas, né? Junto com o Campbell. Ah, foi dado o lançamento? O Campbell estava com eles? Não sabia disso. Eles fizeram uma série que até virou livro, né? Do George Lucas e do Campbell, falando sobre a jornada do herói. Então, que legal, né? Então é mais impactante, claro que muito. fez. Foi até no Rancho Skywalker que eles conversaram sobre isso. Então, assim, ficou muito impresso na nossa cultura pop, né? Essa questão. E a gente consegue aplicar isso num trabalho de marketing, né? Num trabalho de uma apresentação, uma simples apresentação, pode ser contada através de uma história, né? Mas aí que tá. O executivo que vai contar, ele se sente confortável contando uma história? Às vezes não. Né? Então a gente precisa saber adequar, às vezes, o que é mais criativo para aquela situação. Quem se sente confortável e quem não? Olha, geralmente, assim, os altos executivos, eu percebo que eles têm uma capacidade de apresentação formidável. São. Interessante isso, né? Eles são bons. São bons. É por isso que eles chegaram lá também. Olha, eu acho que é uma das grandes, das grandes vantagens deles, porque assim, eu percebo que não importa o tipo de material que a gente vai, eles conseguem pegar em poucos minutos, às vezes até antes de entrar no palco, ele dá uma olhada, sobe e faz bem. Esses caras são muito bons, né? Mas às vezes o cara, ele tem uma personalidade às vezes um pouco mais agressiva, e às vezes se ele vai contar uma história, não vai ficar legal, sabe? Então ele não tem tanta aquela empatia com o público, é um cara mais de... Pro storytelling você tem que ter empatia também. Tem que ter empatia. E tem que treinar. Porque um dos segredos que eu percebi com o tempo, né, de uma forma meio empírica, é que assim,
o storytelling, você tem uma dinâmica que não dá para você fazer aquela coisa de, por exemplo, você passa o slide e depois você começa a contar o que tem no slide, sabe? O storytelling, o roteiro, o que você está falando tem que vir antes da passagem do slide. Parece simples, mas tem que treinar, porque você já tem que saber exatamente o que vai vir em seguida para você não poder ficar parando a história para passar o slide, relembrar o que tem que ser dito. Todos esses intervalos vão minando a atenção, né? Tá. Então são coisas que a gente foi aprendendo nesses 16 anos de mercado, né? Como melhorar essas apresentações. Como eu te falei, no começo era o visual, mas com o tempo a gente começou a ver argumentação, storytelling mesmo. Storytelling, dinâmica, tudo isso vai fazendo muita diferença, né? Conta um pouco da sua carreira, Marco, como marqueteiro. Antes disso, por onde você passou, onde você estudou? Legal. Eu estudei na SPM, né? Opa, bom. A SPM fez, assim, uma grande diferença na minha vida. Eu devo muito, assim, a tudo que eu aprendi lá e todas as oportunidades que me foram dadas lá, né? Porque eu me formei em 2005, faz bastante tempo. Sim. Não era o que é hoje, né? Hoje eu vejo que a SPM Eu me formei em 81, tá? Então tem uma distânciazinha aí, tá? Mas olha, a gente percebe que mudou muito, né? Por exemplo, na minha época a gente tinha a SPM Social, a agência e a Júnior, né? Hoje tem mais um monte de entidades maravilhosas lá, né? Então eu fiz questão de, assim que eu começasse, eu fiquei tão empolgado de tentar no SPM, eu sempre admirei muito, né? Quando eu era adolescente. Meu pai trabalha com marketing, né? Ah, não sabia. E o meu pai, assim, é aquele cara que chegava com o Kotler para eu ler, sabe? Quando eu tinha 15 anos. Sim, você estava lendo Kotler. Quem é Kotler? O Kotler é o papa, né? Do marketing, né? Sim. Eu lembro que meu pai, quando ele fez um MBA de marketing, ele ficou fascinado. E aí ele trazia... O que ele fazia? Ele trabalhava como gerente de banco. Sim. Depois ele foi trabalhar como gerente de produto, né? Mas é um cara... Meu pai sempre adorou marketing, sempre adorou comunicação. E por causa dele que eu entrei na SPM. Tá. Porque... quando eu falei que eu queria estudar, ele falou, vai ter que ser na SPM. Né? Você falou, eu quero fazer marketing. Ele falou, tem que ser na SPM. E ele nem tinha condição de pagar, né? Sim. Então, assim, vendeu carro, vendeu um monte de coisa, fez um esforço absurdo para eu conseguir entrar e conseguir pagar, né? Então, assim, para ele foi muito difícil, mas era o sonho da vida dele que eu fizesse a SPM. Sim. Né? E acabou sendo, assim, para mim, uma catapulta, sabe? Porque o que eu aprendi lá, as pessoas que eu conheci, ter a oportunidade de ter feito a Júnior, de ter feito O que é Júnior? A empresa Júnior, né? Ter feito... Eu fiz parte... O que é a empresa Júnior? Explica para mim. A empresa Júnior, na minha época, fazia algumas consultorias de marketing, né? E aí tinha a empresa Júnior, tinha a agência Júnior, né? Que foi onde eu passei 2 anos na agência Júnior. Fazendo campanha. Fazendo campanha. E aí lá que eu comecei a trabalhar mais como direção de arte, mais com a parte visual dentro das campanhas. Saindo de lá, fui trabalhar em agência, né? Trabalhar com agência de publicidade. E nessas agências que eu comecei a notar essa questão das apresentações, né? E aí eu acabei indo trabalhar numa agência que eu adorava, que era a Volume 4, né? Não sei nem se eles estão abertos ainda hoje. Era do Hermes Zambini, que é um cara que eu admiro demais, assim, um dos grandes publicitários. Eu tive a sorte de trabalhar com ele. E quando eu saí de lá, eu fiquei meio triste, né? Porque eu tinha chegado na agência que eu sempre quis, né? E aí teve aquilo que sempre tem, né? Um cliente cortou a campanha, né? Sim. E aí a grande parte da criação foi embora, né? E eu acabei indo embora junto. E eu resolvi fazer as apresentações. Né? Sim, então foi aí que a Monk nasceu, foi meio que um sem querer, assim, né? Sim. E acabou dando bastante certo. Quantas apresentações vocês já fizeram? Umas 7.500. Ô, louco! 7.500. Eu tenho esse dado porque o meu administrativo, um dia, logo no começo, eles pensaram assim, bom, vamos fazer um código para cada apresentação que a gente fecha? Sim. Né? Então, para a gente poder fazer contabilidade, tudo, mesmo código. Sim. E hoje a gente está no 7.000 e pouco, então 7.600. Vocês são organizados assim. Aí. Olha... Isso é engraçado, porque assim, a gente tem uma comunicação super fã, a gente tem um macaquinho rosa, a gente tem um monte de coisinha divertida, mas dentro da mão que a gente parece uma montadora japonesa, sabe? A gente é muito chato, até porque a gente não pode errar, né? Então assim, imagina, a gente fez a apresentação, por exemplo, o Brasil quando foi se candidatar para as Olimpíadas, né, em 2016, e chamaram a gente para fazer a apresentação. Opa, que legal! E a gente já tinha muitas informações de como ia acontecer a questão das Olimpíadas antes mesmo de sair na mídia, né? Então assim, o dia tal, o ministro vai lá apresentar, não pode errar.
Né? Não tem como falar, opa, Certo, a apresentação tem que estar pronta no dia que é pronto, ministro. o cara tem que estar treinado, né? Então, assim, isso a gente... E aí a gente sabe que no mercado publicitário tem aquela questão, às vezes as pessoas, né, perdem prazo, a gente sabe que isso acontece, né? Tem que trabalhar de madrugada, essas coisas, né? Sim. E é uma coisa que a gente abomina lá. E para a gente abominar isso, a gente tem que ser muito organizado e a gente depende que a equipe seja muito organizada também, o que é difícil de encontrar, né? Então a gente tem uma equipe hoje que é assim fantástica, não só na parte criativa, mas são pessoas que assim cumprem cronograma de um jeito japonês, né? Um jeito londrino, sabe? Então assim, essa é a nossa sorte hoje lá. Conta um pouco mais da história da Monkey Business, altos e baixos, como é que vocês fizeram na pandemia? Nossa, assim, a pandemia foi... Olha, eu lembro que, assim, a gente tem algumas questões sinestésicas, né? Então, assim, eu lembro que na pandemia eu e minha esposa, todo dia, na hora do almoço, a gente ia ver o Dória, né? Falando o que estava acontecendo. E a gente assistia uma série que era o Community. Hoje eu não consigo olhar o Community, o thumbnail do Community, sei lá, no Netflix, que eu passo mal, assim. Sim. A gente teve que, assim, mudar toda uma operação, porque até então a gente tinha um escritório, todo mundo trabalhava junto, aquela questão de escritório aberto, todo mundo se olhando, né? Tinha uma equipe aí de 40 pessoas, mais ou menos. Então, tinha uma dinâmica já, né? E a gente teve que ir para casa, montar uma operação digital, né? Contratar softwares para fazer essa gestão. Isso foi bem logo difícil. Percebeu que daria para fazer remoto. Deu para fazer remoto, mas assim, a gente teve que mudar muita coisa. A gente tinha profissionais que a gente gostava muito, mas que não se adaptaram na questão remota. Então, assim, chegava na horário de entregar o job e a pessoa sumia, né? E a gente teve que começar a fazer substituições e aí deu certo, sabe? A gente conseguiu, não por minha causa, né? Todo o time trabalhou muito para implementar isso, né? E até hoje a gente trabalha de forma remota. Né? A gente não quis voltar. Hoje vocês não voltaram? Não voltamos. Até porque, nesse momento de pandemia, a gente começou a contratar gente de vários lugares, né? Então, olha só que interessante. Então, a gente tem gente de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, da Itália, dos Estados Unidos. Tem uma moça que trabalha com a gente que eu descobri que ela era da Itália, assim, 6 meses depois, sabe? Eu fui assinar algum contrato dela, eu falei, caramba, ela mora na Itália? Eu chamei o RH, ela mora. Puta, eu nem sabia, né? Porque ela cumpre os horários, tá sempre ali, tá sempre conversando com a gente. Não, tá, né? Brasileira, mora na Itália, né? Mas assim... O horário dela lá devia ser... Então ela trabalhava de noite. Então, eu não sei como ela faz, mas assim, a gente nunca percebeu. Eu fui perceber só quando eu fui assinar lá o documento dela. Então, assim, deu muito certo pra gente, né? Assim, precisa ter muita disciplina, porque, assim, uma apresentação, quando a gente faz, por exemplo, uma convenção de uma grande farmacêutica e tal, a apresentação tem 2.000 slides, né? São 2.000 slides? Todos os diretores, imagina, todos os diretores. O time não, todo. Não então, assim, porque eu não ia aguentar assistir. Eu também não. Perfeito. Hoje em dia, ainda mais, né? Porque no começo da Monkey, uma apresentação em média, ela tinha mais ou menos 70 slides. Hoje tem 20, né? Então caiu demais, assim, tem que ser muito rápido hoje, né? Mas quando a gente pega porque todo mundo perdeu a atenção. Perdeu muito. Muito, é impressionante. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu até gosto, sabe? Porque eu percebi que antes a gente demorava muito para chegar no assunto, né? E a gente às vezes pegava aquela coisa assim, você vai apresentar, né, para o seu time de marketing. Aí a pessoa queria começar explicando os 4 Ps. Você fala, cara, não precisa, eles já sabem, né? Para quem não sabe, 4 Ps são... Do nosso amigo Kotler, né? O básico do básico. Basicão, né? Então, assim, às vezes a pessoa que começava querendo explicar uma coisa muito simples, muito basilar, vamos dizer assim, né? Daquela estratégia, e hoje em dia não dá mais. E hoje em dia a questão da argumentação também, entender a argumentação está fazendo muito sentido, porque você pensa, bom, a pessoa não tem mais atenção, não tem mesmo, não adianta a gente ficar reclamando, no meu tempo tinha. É fascinante isso, é fascinante que é tão escancarado, assim. É muito. Eu não tinha, eu chutaria que sim, mas eu não tinha esse dado. Nossa, a gente percebe isso até na nossa formação de time, no jeito de a gente entender os jobs, né? Por exemplo, hoje o nosso trabalho de roteiro, ele é muito mais forte do que era antes. Antigamente o pessoal queria visual. Hoje o visual, assim, é a base. Tem que ficar bom, tem que ficar animado. Isso vocês já tiram de letra. Mas o roteiro, assim, você tem que chegar, pegar toda aquela história que ele quer contar
que daria, sei lá, 60 slides, tem que dar 10 agora, sabe? Tá. Então, hoje o nosso trabalho, ele, além de criativo, ele passa a ser de eficiência, sabe? Eficiência na comunicação, vamos dizer assim. E até para mim mudou muito o jeito de eu entender a comunicação, né? Entender o marketing, porque a partir do momento que eu estudava muito criatividade, eu passei a estudar argumentação, né? Então, sei lá, fui estudar lá o Schopenhauer, fui estudar dialética socrática, toda essa questão para entender, cara, como é que eu faço uma argumentação mais dinâmica, que prenda atenção em menos tempo agora, né? Perfeito. Então, assim, tudo isso é um desafio, né? Marco, conta para os alunos da SPM e de outras eventuais faculdades de marketing, que dicas você daria para eles serem bem-sucedidos? Você é bem-sucedido e feliz, me parece. Sim, sou. sou. Qual é o segredo? Quais são os segredos? O que você diria para eles? Olha, eu acho que assim, eu passei uma fase da minha vida achando que assim, se eu desse 10% de mim, daria certo. Né? No meu comecinho, quando eu comecei a estagiar nas agências, eu pensava, bom, eu sou um cara genial, né? Essas agências têm a sorte de eu estar aqui trabalhando com eles, então assim, pô, se eu der 10% vai dar certo, né? A gente acha que a gente é bom quando a gente sai da faculdade, né? E hoje eu percebo, assim, depois de muito tempo, né, hoje não, né, depois, sei lá, que não, você tem que dar 200%, sabe? E assim, não dá para você fugir da sua profissão, né? Então, às vezes assim, eu vou trabalhar com isso, mas, pô, eu não quero pensar nisso o dia todo. Eu não sei muito como fugir disso hoje, sabe? Eu acho que as pessoas que eu conheci na vida, e eu tive muita sorte através da Monkey de conhecer grandes donos de empresas, diretores, presidentes de empresas, esses caras são casados com a profissão deles, né? Sim. Então, assim, você tem que realmente achar algo que você goste, não necessariamente que você seja muito bom naquilo, mas que você entenda, por exemplo, né? Eu sempre achei que eu fosse bom em criatividade, porque eu era o cara criativo da escola, né? Então, eu lembro que eu desenhava as pessoas, eu fazia caricatura, né? E chamavam para fazer pôster, para fazer as coisas, eu sempre estava desenhando e tal. Mas eu vejo que, assim, quando eu entrei no mercado publicitário, a pressão do mercado publicitário era muito difícil para mim. Né? O negócio de virar à noite, de estar com o nosso amigo motoboy esperando lá embaixo e não fechar o arquivo ainda, né? Então isso para mim me destruía, sabe? Então eu comecei a perceber, bom, além da criatividade, o que mais eu me sinto confortável em trabalhar? E eu acho que você tem que se agarrar nas coisas que você se sente confortável, talvez nas suas esquisitices, nas coisas que só você tem e ninguém mais tem, e tentar entender mais ou menos qual tipo de trabalho você se sairia bem, não necessariamente porque você é o melhor naquilo, mas porque os parâmetros daquele trabalho são confortáveis para você, né? Às vezes numa questão de horário, às vezes numa questão de... Por exemplo, eu sou muito ruim de manhã, né? Mas a minha esposa, ela é ótima, trabalhou como personal trainer durante muito tempo. Então, assim, 4 horas da manhã ela levanta correndo, né, para dar aula. Eu, 4 horas da manhã, não sei nem onde eu tô, né? Então, assim, às vezes você precisa entender esses pequenos detalhes da sua vida para entender qual profissão você vai se encaixar melhor, né? E aí sim você vai conseguir casar com ela, porque eu acho que hoje é necessário você assumir a sua profissão e fazer de tudo por ela, né? Estudar, entender, ver coisas, né? Por exemplo, eu participo como jurado de prêmios hoje, né? É um trabalho, mas é muito importante para mim ver o que tá acontecendo, né? Não só para julgar, mas para entender o que as pessoas estão pensando e tal. Então, não adianta, não dá para não casar com a sua profissão, e para você casar com a sua profissão tem que ser algo que seja confortável para que você encare aquilo todos os dias, né? Marco, sensacional. Muito obrigado. Viu? Foi ótimo, obrigado, cara.